Bom, aí o que eu trouxe para vocês? Para a gente começar o nosso curso já sabendo assim, tá, Flávia, e quais foram os últimos temas do Enem? Por que, por exemplo, existe uma chance pequena, muito pequena, de o Enem explorar um conflito, por exemplo, como o conflito da Rússia e da Ucrânia? Porque geralmente os temas são mais afeitos à realidade nacional. Geralmente, existem temas que são mais abrangentes. Por exemplo, a gente já teve temas, por exemplo, como o de 2018, que era a manipulação do comportamento do usuário dentro do ambiente virtual, dentro da internet. Neste caso, o tema era mais aberto. Então, não era para a gente falar especificamente do Brasil, era para a gente falar de algoritmos, redes sociais, impacto da publicidade, a gente poderia falar da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente poderia trabalhar um pouco mais abrangente. Mas eu quero te mostrar que na maioria das vezes o Enem trabalha um tema mais afeito à realidade brasileira. Então, quando da formulação dos temas, né? Por exemplo, eu vou trabalhar a implementação da economia circular. Em vez de eu fazer economia circular geral, vamos pensar primeiro que a possibilidade maior no Enem é implementação da economia circular no Brasil. Então, a gente já sabe que na maioria das vezes os temas estarão formatados dessa maneira, tá? Um ou outro a gente trabalha mais abrangente para formular isso aí. Outra coisa que eu posso te dizer. Aluno que quer tirar 1000, ele treina, mas ele treina até ficar cansado. E ele treina mesmo sem ninguém corrigir o texto dele. Ele faz uma dupla com um coleguinha que quer fazer o mesmo curso que ele e se torna ali um par daquele colega para poder trabalhar a redação. Você tem tempo para treinar, então faça. Porque a nota da redação é absoluta, ela não depende de TRI e ela coloca você no paraíso chamado curso dos seus sonhos. Então, para isso, sabe o que você pode fazer? Primeira coisa, um texto de cada dos temas anteriores. E para isso você pode até usar um modelo. Eu posso te dar um modelo básico aqui para você desenvolver esses textos, tá? Então vamos lá, olhar os temas e aí a gente vai pensar no modelinho aqui para você já começar a treinar mais, beleza? Então, ó, nossos temas anteriores. Reconhecimento da contribuição das mulheres na ciência, aqui ó, nas ciências da saúde no Brasil. Não é só cientista, é na saúde. Aí você poderia falar de pandemia, né? Você poderia falar de um monte de coisa, pesquisa de vacina, porque está circunscrito à saúde no Brasil e só mulheres. Então, ó, eu tenho vários recortes. Isso aqui é o que a gente chama de recorte. Nas aulas de teoria, vou te explicar o que é um recorte. Aqui essa proposta, ela trouxe 4 recortes. Tem que ser no Brasil, tem que ser na saúde, tem que ser ciência e tem que ser mulher. E se é reconhecimento da contribuição, não é para você falar mal, né, meu filho? Que reconhecimento da contribuição, é para você falar positivo, para você falar bem, tá? Então, cuidado para você aí no reconhecimento da contribuição. Então, para falar bem. Bom, isso foi o último, né? A reaplicação da edição de 2021. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania, da redação que a gente corrigiu. Então, ó, no Brasil é o seu recorte. Aqui, ó. Eu quero cidadania, registro civil, invisibilidade, tudo dentro do Brasil. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Então, novamente, doenças mentais no Brasil. Estigma, quer dizer, a forma como a sociedade vê as doenças mentais. Então, o fato de as pessoas terem certos preconceitos em relação à saúde mental e o prejuízo que isso representa para a sociedade brasileira como um todo, tá? Então, estigma, a questão do preconceito aí. O desafio de reduzir desigualdades entre as regiões do Brasil. Né? Então, desigualdade social entre as regiões do Brasil. Então, vai falar região norte, região nordeste, sul, sudeste, em que elas são diferentes, como elas podem melhorar, né? A falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Então, tá vendo por que a gente
Eu posso trabalhar a Rússia e a Ucrânia, pode até ser um tema extra, porque de repente você pode falar, vamos supor que a gente tivesse um tema sobre economia no Brasil, tá? E a inflação, elevação da taxa de juros, e aí você poderia usar como argumento que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem impactos na economia nacional, ok? Né? Se o tema fosse agricultura, você poderia dizer que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem impactos na agricultura no Brasil por causa da produção de fertilizante, por exemplo. Né? Se o tema fosse mobilidade urbana, você poderia falar que o preço do petróleo, no caso do Brasil, ele está baseado em preços no estrangeiro do barril de petróleo e que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem impactos no cenário nacional também no preço do petróleo. Então a gente poderia trabalhar essas questões, né, transversalmente. Tudo bem, isso é possível. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Mas falar do custo das entradas, esse tema foi muito legal. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bom, esse foi amplo, não era Brasil. Então, pode haver, né? Um amplo. Aí o Brasil poderia aparecer assim, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como objetivo regulamentar o espaço virtual, ou a gente poderia trabalhar também o Marco Civil da Internet, que é um pouco anterior à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente poderia trazer ali essa lógica, tá? Então, poderíamos colocar alguma coisa nesse sentido. Mas o Brasil não deveria ser o foco do texto, você deveria trabalhar o texto de maneira ampla. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Olha o tanto de recorte. Então, os temas do Enem são muito específicos, né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Flávia, você acha que há uma chance de os temas se repetirem? Tipo assim, eu não vou estudar racismo porque racismo já caiu. Bom, é uma chance? Mas a gente não vai falar que nunca vai acontecer, né? Mas é menos provável. Então, a gente geralmente revisita esses temas porque eles servem de embasamento para outros argumentos, para outros temas. Pode cair um tema relacionado a preconceito, por exemplo, né? Então, a gente teve um que era específico de racismo e a gente pode ter um que seja preconceito. Olha como é que a gente pode trabalhar. Como a gente está vendo que o Enem é muito específico, eu poderia ter um tema assim, ó, preconceito racial na prática esportiva brasileira. Poderia. Porque a gente sabe que muitas vezes os nossos atletas, infelizmente, são vítimas de preconceito dentro do nosso país, né? Então, como o Enem é muito específico, isso aí poderia acontecer, tá? A gente ter, assim, um recorte desse temão, que é racismo, e aí a gente trabalhar um mais específico, tá? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Muito bom esse tema também. E tudo, gente, com respeito, obviamente, aos direitos humanos, porque os temas já fazem referência a essa necessidade, a essa abordagem, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí você ia falar, por exemplo, da evolução legislativa, e esse tema em 2015, olha por que a gente tem que estar sempre antenado, né? 2015 foi o ano da criação da lei do feminicídio. Então, apesar de dispositivos legais mais rígidos, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha vem sofrendo alterações para se tornar mais rígida e para se adequar às necessidades da sociedade. A despeito disso, né, a gente ainda tem um cenário de persistência da violência contra a mulher. E aí, no ano de 2015, em que caiu esse tema, a gente teve a edição de uma lei, que é a Lei do Feminicídio, que foi extremamente importante também para tornar a pena de crimes contra a mulher, né, crime
contra a vida da mulher, motivados única e exclusivamente pelo fato de sermos mulheres, no caso aí, né, se tornassem um pouco mais rigorosos, as punições se tornassem um pouco mais severas. Então é legal quando a gente percebe esse diálogo com os avanços legislativos. E ao longo do nosso curso, da nossa oficina, eu vou trazendo todos esses avanços legislativos. Quer ver um tema que tá bom? Educação domiciliar, obviamente faz muito sentido, porque a gente tem ali avanços legislativos para aprovar a educação domiciliar, e eu nem estou falando que eu sou favorável à educação domiciliar, não seria esse o caso, e a gente também vai desenvolver a nossa redação mostrando que existem aspectos positivos e negativos sobre o tema. E quem tem que construir uma tese, dar uma opinião é você. Quando eu fizer o texto, obviamente aquele texto vai refletir a minha opinião, mas não quer dizer que você tem que concordar com ela. Você só precisa respeitar direitos humanos. E regulamentar a educação domiciliar, por exemplo, no país, não viola direitos humanos, beleza? Então, o fato de um ser contra o outro favorável não faz diferença aí para efeito da correção da redação. O que eu vou mostrar são os argumentos que podem compor a base do seu texto. Então, por exemplo, educação domiciliar, endurecimento de penas para pais que atentam contra a vida de crianças e de adolescentes, pais e outros familiares, padrasto. Então, isso também é uma mudança no nosso ordenamento jurídico, mudança de 2022, e que a gente pode trabalhar. E mudanças não tão recentes, mas de 2020, 2021, também fazem sentido. Educação financeira, que passou a compor aí o currículo escolar no Brasil. O que mais que a gente pode trabalhar? A questão da economia circular, que também está em alta no nosso país, fomentada também por avanços legislativos. Então, todas essas questões eu vou trabalhar, porque a gente consegue perceber uma certa conexão, tá? Entre esses avanços legislativos e os temas que são cobrados. Ah, sempre tem uma relação? Não. Mas LGPD, ó, tava lá junto com esse tema aqui, ó. Então, LGPD estava mais ou menos aqui. Então, a gente vai trabalhando essas questões, né? E outros não. Por exemplo, empatia não tem o que se falar aqui, né? Aqui a gente tem a saúde por conta da pandemia mesmo, né? E o avanço das mulheres nesse ambiente. Publicidade infantil em questão no Brasil. Então, você tinha que falar do CONAR, você tinha que falar de coisas regulamentadas dentro da legislação brasileira, tá? Efeitos da implantação da lei seca ao legislativo aí atuando. Então, é sempre legal a gente pensar nisso aqui. Então, a implementação da lei seca, quais os avanços advindos desta legislação. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Para, não é saindo do Brasil, é vindo para o Brasil. Esse é um tema que pode ser trabalhado, né? O que acontece? O Brasil não é mais signatário do Pacto Migratório Internacional até o ano de 2022, pode ser que ele volte a integrar o pacto, né? Saiu em 2018, salvo engano. E aí a gente pode trabalhar a questão da Venezuela, então a gente pode trabalhar os fluxos migratórios. Ah, vamos supor, a gente está percebendo que a maioria dos temas tem esse recorte no Brasil, mas pode ser que a gente tenha um tema ou outro que seja mais abrangente. Então, se a gente tivesse um tema que fosse acerca dos fluxos migratórios na contemporaneidade, 90% dos temas do Enem estão recortados para o Brasil, mas eu posso ter um ou outro mais abrangente, tá? E a gente tem alguns mais abrangentes. Bom, viver em rede no século XXI, falando da internet, os limites entre o público e o privado, esse é amplo, ó, não era específico do Brasil. Então, esse era mais amplo. O trabalho na construção da dignidade humana, amplo, tá vendo? Ah, mas amplo então é só mais antigo. Não, tem um amplo aqui, ó, recente. Que a gente poderia usar a LGPD, que é uma legislação brasileira. Poderíamos usar o Marco Civil da Internet.
aqui, né, lei do feminicídio. Lei Maria da Penha. Então, o trabalho na construção da dignidade humana amplo, o indivíduo frente à ética nacional. É Brasil, ó. Então, são construções internas, a ética nacional. Nossos hábitos, nossos costumes, né? Regramentos brasileiros. Então, aqui a gente já tem um desenho do que é o Enem. Então, para aquele aluno que falava assim, eu não estou muito confortável sobre como o Enem contempla os temas, como ele você já sabe. 90% dos temas recortados no Brasil, tá? A gente precisa de um texto para tirar nota 1000, com uma letra bem pequena, com muitos argumentos, né? Bem estruturado, com as ideias organizadas e com um plano de texto bem definido. Então, você já tem uma noção do que você tem que fazer no Enem, desde a nossa primeira aula. Flávia, você tem mais temas sobre o Enem? Tenho aqui, ó. Trouxe mais para vocês. Como preservar a floresta amazônica? É Brasil, né? Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Então aqui, ó, a gente já tinha propostas de intervenção no próprio tema, tá? Esse era mais relacionado ao Brasil também. O desafio de se conviver com as diferenças, amplo. O poder da transformação da leitura, amplo. O trabalho infantil na sociedade brasileira, específico, né? Então, um tema focado no Brasil. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Esse tema aqui está super em alta, né? Porque a gente poderia apresentar vários argumentos, principalmente usando o escopo de redes sociais aí. Então, é um tema que pode voltar, mas com uma roupagem de redes sociais, por exemplo, né? Então, liberdade de informação, liberdade de expressão é um tema bem interessante para hoje. Aqui ele está amplo. Só que aí a gente deveria abordar a legislação brasileira. Falar que a liberdade de expressão no Brasil não é absoluta, falar que a liberdade de expressão no Brasil vem do anonimato, né? Trazer a nossa liberdade de expressão, diferentemente de um país como os Estados Unidos, ela não é absoluta. Então, a gente deveria trazer esse tipo de fundamentação legal para o texto, mesmo que você questione essa validade. Sua tese pode ser questionar a legislação vigente, apesar que eu acho que não precisava ser absoluta mesmo, não. Então, deveria se mencionar a legislação vigente, né? Para você entender que é vedado o anonimato, que a gente combate, por exemplo, notícias falsas. Então, poderia ter um tema tipo fake news, né? A violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita, né? Então, basicamente, como garantir aí por meio de um processo eleitoral, e aí a gente pode ter alguma coisa relacionada a eleições, pode ter alguma coisa relacionada a patriotismo por causa da Copa. Então, a gente tem muitas possibilidades aí. Gente, ficar tentando adivinhar o tema é menos importante. É melhor você focar na estrutura e ter muitos argumentos. Conhecer o artigo 5º e o artigo 6º, porque se for moradia, se for saúde, moradia, por exemplo, né, população de rua não caiu ainda, então dá para colocar. Então, se a gente tiver ali educação, se a gente tiver alguns escopos temáticos, eu vou conseguir trabalhar no artigo 6º e outros eu vou conseguir trabalhar no artigo 5º, o que já coloca o meu texto com um bom embasamento, tá? Então, a gente vai trabalhar para isso na redação, é para a gente ter embasamento para qualquer tema.
Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Não era só Brasil, era amplo. Claro que você poderia mencionar a realidade brasileira. Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Está escrito nacional, vamos de Brasil. Cidadania e participação social. Embora esse tema não seja do Brasil, cidadania tem a ver com a nacionalidade. Então, nesse caso, né, desenvolver com foco no Brasil, é igual o registro civil. Tem que ser isso aqui. Viver e aprender, amplo e vago, né? Isso a gente vai percebendo que o Enem mudou um pouco a sua roupagem. 1998 foi o primeiro ano do Enem e ele ainda nem se prestava ao papel que ele tem hoje, que é o ingresso dentro das universidades federais. Em 98, inclusive, foi o ano em que eu fui aprovado pela primeira vez na Universidade Federal de Minas, mas eu passei para a economia primeiro e depois é que eu fiz letras, tá, gente? Então, nesse caso aqui, viver e aprender, nessa lógica, o tema era muito vago. E nesta época, os vestibulares tradicionais é que permitiam o ingresso nas universidades públicas, principalmente, beleza? O Enem se prestava a outras coisas, avaliar o ensino médio, se prestava a conclusão do ensino médio, como se fosse o Enseja, né? Então, a gente tinha outras finalidades para ele neste momento. E hoje, a gente sabe que ele é a forma de acesso que você tem, tanto o Enem seriado, porque também você pode estar fazendo seriado, né? Quanto o Enem tradicional, nas modalidades, tanto digital quanto na física, para você fazer uma prova adequada, você precisa ir bem em redação. E aí, gente, o negócio você já entendeu que precisa concatenar as ideias e ter um plano de texto. Então, vamos tentar aqui, para você ficar mais confortável e treinar todos esses temas, um plano de texto, tá? Vou chamar de plano básico de texto para iniciantes, né? Eu tenho que seguir um modelo? Não, mas o modelo pode ajudar você, né? Então, vou colocar assim, modelo bem básico, é um modelo para iniciantes. Vamos começar o nosso texto com um argumento de autoridade, que pode ser uma Constituição Federal, que pode ser isso. Vamos primeiro fazer assim, ó, F1, F2, tá? São as frases que eu vou usar aqui, F3, F4, F5, F6, se der uma F7, F8, F9, F10, F11, e aqui eu tenho que ter F12, F13, F14, F15. Um texto bom, ele tem mais ou menos, no mínimo 10 frases e no máximo umas 15, porque senão as frases também ficam muito curtas. Se você fizer 15, vamos pensar num texto de 30 linhas, mais ou menos cada frase sua vai ter 2 linhas. Então, mais que isso é ruim e muito menos que isso é ruim também. Então, nós vamos trabalhar um texto bom entre 10 e 15 frases. Esse F é frase, tá, gente? Então, um modelo básico para iniciantes aqui. Isso aqui é marcação das divisões do meu texto, a linha tortinha, não precisa preocupar com isso, que a gente não está em concurso de linha reta, né? Bom, o texto, ele precisa ter espaço de parágrafo, é obrigatório, só não vai fazer essa marcação lá. Obviamente, essa marcação é imaginária, só que aqui eu estou deixando assim para você entender que onde você iniciar um parágrafo, você deve iniciar todos os outros. Vamos começar com um conector. Então, nós vamos começar com um argumento de autoridade. Segundo, beleza? Olha, vamos pensar numa coisa. Se 90% dos temas tem a ver com o Brasil, eu posso começar assim, ó. Segundo, em seu artigo, a gente vai usar o 5º ou 6º, depende do tema. Beleza? Direito do cidadão e dever do Estado, Estado com letra maiúscula,
Aí aqui a gente vai colocar o tema. Beleza? Então, segundo a Constituição Federal de 88, em seu artigo tal, é direito do cidadão e dever do Estado garantir uma moradia digna. Então, eu vou apresentar o tema, beleza? E depois eu vou dizer assim, ó, a despeito disso, a despeito de ser um direito e uma garantia, nem sempre a gente encontra isso na prática, ou seja, nem sempre vai se valer desse direito na prática, tá? Então, ó, segundo a Constituição Federal, é direito do cidadão, a despeito disso, né, que é uma oposição, então já estou usando os conectores também. É a minha F2, tá? Só para você entender que aqui, só que eu estou continuando. A despeito disso, nota-se no país, retomando o que eu estava falando do Brasil, né? Vou colocar até no Brasil, porque eu não citei a palavra Brasil. Aí você vai falar o que que é. Que se nota. Então, é a sua tese. Qual é o problema, né? Então, aqui, ó, problema. E aqui o artigo que tem a ver com o tema. Geralmente, aqui a gente vai usar o quinto ou sexto, tá? A depender do que a gente estiver escrevendo, e eu vou treinar isso com vocês. Então, a gente vai apresentar um problema, a gente vai apresentar o tema, beleza? Então, nota-se no Brasil, a gente vai falar qual que é a realidade, que é o nosso problema. Agora, eu vou falar por que que isso ocorre, né? Eu vou falar assim, ó, isso ocorre porque, beleza? Aí, eu vou apresentar o D1 e o D2, usando mais ou menos o modelo que a nossa candidata nota 1000, né, utilizou no texto dela. Ou seja, eu vou usar subtema. Então, isso ocorre porque falta investimento do governo e tal outra coisa. Falta... Eu vou apresentar dois aspectos relacionados ao problema. Então, isso ocorre porque... Aí a gente vai apresentar dois aspectos vinculados ao tema. Então, a gente vai fazer dois aspectos vinculados ao tema. Isso é o que a gente vai chamar de subtema. Então, aqui eu vou usar o subtema 1 e aqui eu vou usar o subtema 2. Então, são dois aspectos vinculados ao meu tema, beleza? Bom, ok, vou apresentar esses dois aspectos. Então, vamos lá. Falei da Constituição Federal, tarará. Vou começar o meu texto assim, ó. Apresentei o aspecto 1. Aí eu vou desenvolver esse aspecto 1. Eu preciso explicar o aspecto 1, exemplificar o aspecto 1, não vou solucionar ainda, porque a gente só vai resolver lá na conclusão, e se tiver, aí a gente pode usar argumento de autoridade, comparação com outro país, estatística. Então, eu posso trabalhar, porque eu posso confrontar a legislação que eu apresentei. Por exemplo, se for Sistema Único de Saúde, no Brasil a saúde é acessível a todos. Então, e é importante que assim siga, né? Vamos falar a verdade. Então, quando a gente está falando lá da questão da saúde, a gente pode falar do modelo, por exemplo, americano, mostrando que a gente sabe que é diferente do nosso, né? Então, modelos de seguridade, ou pode mostrar um outro modelo que seja igual, né? Pode falar, olha, a gente também tem outros países bem-sucedidos com essa questão da saúde pública, Inglaterra, por exemplo. Então, argumento de autoridade, estatística ou comparação com outro país. Então, aqui você vai desenvolver o aspecto 1. E a mesma coisa, né? Ó, vou usar assim, no mesmo sentido, porque você está argumentando dois aspectos vinculados ao tema.
Aí você vai apresentar o aspecto 2. E aí a sua lógica é a mesma. Você vai explicar o aspecto 2. Universalidade da saúde não caiu, é um bom texto. Explicar o aspecto 2, exemplificar esse aspecto. E a mesma coisa, vai escolher argumento de autoridade, é uma coisa ou outra, tá, gente? Não dá para usar tudo. Eu vou te explicar conectores em outras aulas, né? Comparação com outro país. Então, eu tenho toda uma lógica aqui para desenvolver o meu texto, né? E na hora de resolver, a gente vai resolver esses dois. Aqui, ó, a gente tem que resolver o problema e os aspectos, porque, na verdade, os aspectos têm a ver com problemas, né? Falta de recurso, né? Aí você vai falar, por que falta recurso? Quais as consequências disso? Normalmente a gente está respondendo por quê, quais as consequências. Só para você entender qual que é a lógica de desenvolver um argumento. E aí nós vamos resolver o problema, tá? Então, desse modo, para. Aí você tem que voltar lá no problema, né? Para. Aí aqui você vai colocar quem, ó? O Ministério da Economia, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Então, desse modo, para que é necessário que aí você vai colocar o quê, né? Você vai ter que colocar o quê? Se você colocou dois problemas, em paralelo, vou reproduzir que, aí busque o que e como, né? Então, beleza. Aí, basicamente, você resolveu os dois problemas. Subtema 1, subtema 2. Ligando o texto, tá? Então, esse aqui é um modelinho. Claro que aqui, ó, você vai ter que começar com o conector e você vai ter que desenvolver esse modelinho. Não tem jeito, né? Você precisa ter argumentos. O recheio do texto, né, gente, tem que ser do aluno. É mais fácil aqui eu desenhar uma lógica de introdução e uma lógica de conclusão, porque a gente já sabe como essas partes vão ser conduzidas. Elas são partes, vamos dizer assim, mais objetivas dentro do texto. A argumentação vai depender daquilo que você realmente tiver de conhecimento sobre o tema. Então, eu preciso saber assim, o que esse menino domina desse tema para poder escrever o seu texto, né? Então, aqui eu fiz um plano básico de texto para você ter uma noção. Aí, qual é a minha sugestão? Comecei a minha oficina. Flávia, já vou mandar meu texto amanhã. Não, não é assim que funciona não, gente. Oficina, o ideal é você assistir às aulas teóricas primeiro, fazer as suas fichas de argumentação para você não gastar a correção. O ideal é treinar primeiro. Comece treinando nesses modelos mais fáceis, tipo esse que eu passei hoje. Comece treinando pelos temas anteriores do Enem. De repente, encare o desafio de fazer por um mês, por exemplo, uma redação todo dia, que isso pode trazer fluidez na escrita para você. Então, às vezes, quando você se propõe a escrever mais, você vai ganhar também um pouco de fluidez. Tem gente que às vezes, eu sou muito devagar na escrita do texto. E a gente sabe, e eu posso falar por experiência, eu gasto o tempo todo de prova no Enem, gente. Eu gasto 100% do tempo. Eu faço a redação,
faça as outras provas e eu sou a última a sair quase sempre, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o tempo de prova ali é muito limitado, é muita coisa para ler, então o Enem realmente é desafiador nesse cenário, tá? Então, qual é a minha orientação para você pensando no esquema de funcionamento da nossa oficina? Como eu acho que vocês rendem mais. Só que o aluno ele pode fazer do jeito que ele quiser. Se ele quiser mandar um texto amanhã, tudo bem, tá? Aí eu vou explicar sobre, eu quero mandar um tema que não é o da oficina. Beleza, só que aí eu não vou ter como colocar o seu texto num gráfico, porque o ideal é você conseguir mensurar o seu desempenho frente a outros candidatos. Então, você não vai ter como participar do gráfico porque você fez um tema aleatório. Eu vou corrigir do mesmo jeito. Mas o ideal é você se organizar ali para ter um processo um pouco otimizado. Então, como funciona a sua oficina, tá? Então, a sua oficina, ela é dividida em partes. Primeiro, você tem aulas teóricas e materiais teóricos. Então, leia o material teórico e veja as aulas de teoria que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, o que eu diria para o aluno é, parte 1, teoria. Então, tudo que é teórico, na minha opinião, você tem que fazer primeiro, tá? E a parte 2 é a prática. Então, eu sugiro que você só envie o seu texto depois de ter assistido a todas as aulas de teoria. Então, assistiu às aulas de teoria, lê os materiais de apoio, aí você vai baixar o tema de redação, imprimir a folha de redação, desenvolver a sua redação manualmente. Flávia, deixa eu mandar meu texto digitado. Gente, não é que eu não deixe, você está me pagando, se você quiser mandar digitado, eu vou corrigir. O problema é o seguinte, o seu texto digitado, ele não permite que eu faça observações, por exemplo, quanto à sua letra. Então, às vezes, eu quero ajudar você, aí você quer fazer o texto digitado. Aí o Word corrige para você os desvios de acentuação, e o menino não tem uma percepção mais concreta da nota dele. Então, a minha sugestão é que você faça o texto manualmente, até para você já ir diminuindo a sua letra. Você percebeu que a nossa amiga da nota 1000 fez uma letra minúscula e, por isso, ela conseguiu encaixar mais de 15 palavras por linha. Se você conseguir encaixar 10, já vai ser bem legal. Mas a gente tem que pensar ali que as letras muito grandes, elas acabam nos impedindo de colocar muitos argumentos no nosso texto, beleza? Então, pensar numa argumentação adequada aí, e aí a gente tem que trabalhar, inclusive, a letra. Então, por isso que eu estou sugerindo que seja manuscrito. Beleza? Você deve escanear e enviar a sua redação pelo sistema na área do aluno. Se você tiver qualquer dúvida, você, lá no seu curso, quando você abre a aula, igual eu estou assistindo a aula agora, ao lado da sua aula aparece uma aba suporte. Então, você vai mandar lá no suporte, não estou sabendo enviar. Os meninos vão enviar um vídeo para você explicando como enviar a sua redação, ou vão fazer um passo a passo com você para você se sentir mais confortável no envio da sua redação. Você pode enviar também pelo nosso aplicativo Flávia Rita, enfim. Então, você vai escanear o seu texto, né? Scanner ou qualquer outro aplicativo que você quiser usar. Evitem mandar fotos. Flávia, mas se eu mandar foto não é a mesma coisa? O que acontece? Na hora que eu vou baixar o seu documento, a foto vai ficar escura. E aí, para eu corrigir o seu texto ficar bonitinho, vai ficar escuro, não tem jeito, não tem como melhorar a qualidade da imagem. Então, escaneado acaba ficando mais legal para você observar todos os detalhes da correção. Quando você manda uma imagem muito escura, fica difícil de eu te devolver um texto com uma correção mais adequada, mais amigável, beleza? Então, isso aí vamos dizer assim, é a gente tentar um acordo de cavalheiros aqui para ficar bom para você também na correção do seu texto. Bom, depois que você mandou a redação, então escreva o seu texto sem consultar. Nada, nem material de apoio,
nem a internet, nem sua mãe, nem seu pai, nem o seu amigo. Porque senão, gente, a sua experiência não vai ser uma experiência realista. Ou seja, eu vou atribuir uma nota ao seu texto que eventualmente no Enem você não conseguirá reproduzir. E o objetivo é você realmente ter uma noção de como está e do que precisa avançar. Então, se você passar aquele texto por revisão 30 vezes, gastou 100 horas para fazer o texto e me entregar, então provavelmente isso não vai refletir o seu processo. Faça o texto sem consultar, envie o texto. Geralmente em 7 dias eu devolvo o seu texto, tá? No máximo uma semana. Bom, aí depois que você enviou o texto, depois que não tiver jeito de você tirar o texto do sistema, aí, ó, assista a aula de referências argumentativas, são sempre 2 aulas, tá? E aí as aulas de referências argumentativas é aula de teoria mesmo, para você desenvolver a redação. Então, assista a aula de referências argumentativas do tema e assista a aula de redação modelo, que é a redação que eu faço para você em sala. Aí você vai sobre o tema lá. Então, vamos supor que eu coloquei um tema lá. Educação domiciliar, beleza? Vamos supor que o tema fosse esse. Assista a aula de referências argumentativas e a aula da redação escrita por mim. Mas depois que você tiver enviado o seu texto. Por quê, gente? Não é para você copiar o meu, nem se inspirar em mim, não. Porque se você se inspirar em mim, vamos falar a verdade, muito provavelmente o seu resultado vai ser falacioso. No dia do Enem, você não vai se inspirar em ninguém. Logo, você precisa deste mesmo cenário para fazer a sua redação. Então, no dia do Enem, você não vai se inspirar em ninguém. Ponha isso na sua cabeça. Logo, você precisa deste mesmo cenário para a sua prova. No dia do Enem, não vai se inspirar em ninguém. Nem nos textos motivadores você deveria se inspirar, porque isso abaixa a sua nota. Você tem que se inspirar no tema. Mas se você ficar copiando um pedaço do texto motivador, está lá no manual do avaliador do Enem, você perde ponto por isso. Então, assista a aula de referências argumentativas do tema depois que você mandou a sua redação, beleza? Então, geralmente, em 7 dias, eu devolvo o seu texto corrigido. Ô, Flávio, mas aí está escrito 10. É o prazo do site, tá, gente? Então, o site está lá falando que são 10 dias e se eu precisar dos 10 dias, eu uso, né? Eventualmente aconteceu de haver um feriado ou uma semana que eu tenho muito mais redações para corrigir, mas de uma maneira geral, eu entrego em 7 dias para você ter uma noção de como é a organização aqui dentro do curso, beleza? Bom, então a minha sugestão é que você passe pela parte teórica antes de mandar as suas redações. Sobre escolher o tema ou fazer os temas que estão dentro da plataforma. Primeira coisa, eu estou estudando as tendências. Por exemplo, sabe esse tema empatia? A gente trabalhou, tá? Então, alguns temas a gente vai lá e acerta. Invisibilidade civil, logicamente, passei nem perto, que era um tema bem fora da curva, mas empatia foi um tema que a gente trabalhou no ano em que ele caiu. Então, a gente estava vendo lá o ranqueamento de palavras e isso tudo faz diferença. Então, nosso objetivo não é principalmente acertar o tema, porque isso é uma bobagem. Nosso objetivo é garantir que em qualquer tema você seja capaz de produzir um texto excelente, porque você dispõe de uma estrutura maravilhosa, você entendeu a lógica do Enem e por isso você será bem-sucedido nessa empreitada. Então, nosso objetivo é este. Mas, contudo, entretanto, todavia, é claro que a gente vai trabalhar os temas que têm mais chances de cair. Como eu já falei com vocês, não vou deixar de trabalhar a educação domiciliar, vou trabalhar, por exemplo, economia circular, porque é um tema que também está em alta, e vou trabalhando outros temas. Por exemplo, assim, a universalidade da saúde no Brasil também é um tema importante, porque ele nunca caiu, e outros temas afeitos a direitos e garantias, né, a direitos sociais já foram cobrados, questões de moradia. Então, a gente vai trabalhando ali todos os pilares que estão dentro da nossa sociedade, que ainda caracterizam problemas e que vai ficar mais fácil de você achar alguma coisa que seja importante para a sua redação. Quando a gente propõe um tema,
eu estudei sobre esse tema, os demais corretores do curso estudaram sobre aquele tema. Então, a correção ela é mais profunda, porque a gente tem um domínio pleno do tema, né? Então, vamos pensar assim, a gente já sabe qual é o escopo argumentativo que o aluno deveria usar, e isso é que é muito importante também na correção. Quando a gente pega uma redação de um aluno com um tema aleatório, eu posso não ter o nível de profundidade adequado para aquela correção e ela acabar te favorecendo. Só que isso é ruim para você, porque o certo é uma correção criteriosa. Então, ó, duas vantagens para você fazer os temas que estão lá dispostos, tá? Primeiro, a correção será mais profunda. Por quê? Porque estudei, e assim como os demais corretores, o tema em profundidade. Então, a gente tem uma baliza de correção. Segunda vantagem, você terá como comparar a sua nota com a de outras pessoas. Então, avaliando lá, vamos supor, a nossa turma do Enem com 60 alunos, você vai conseguir ver outros alunos que fizeram aquele mesmo tema, não vem o nome da pessoa não, vem só as notas. Mas você vai saber se você está melhor ou pior que os demais alunos que fizeram aquele mesmo tema dentro da nossa plataforma. Então, esses aí são alguns cenários para você fazer o tema. Mas se você quiser fazer outro tema, não tem problema. Lá você tem os temas da oficina e você tem a opção outros. Aí você detalha o tema da melhor maneira possível para que a gente possa fazer a correção também da melhor maneira possível, tá? O objetivo é entregar o melhor serviço que a gente puder para que você cresça nesse processo da redação, avance na redação e adquira a possibilidade de, a despeito do tema, tirar uma nota maravilhosa. Então é isso que a gente vai fazer aqui, trabalhar junto para que você tenha uma nota maravilhosa. E ninguém trabalha sozinho na redação, porque se você não ler material de apoio, se você não se informar acerca de temas de atualidade, e eu vou fazer as fichas para vocês, eu vou colocar lá na área do aluno um monte de ficha de argumento, tá? Então pode ficar tranquilo que eu vou fazendo isso com vocês, vou fazer um resumo do artigo 5º e outro do artigo 6º para você saber como você pode usar esse instrumental dentro da sua redação, vou fazer um resumo das principais correntes filosóficas, então isso tudo aí eu vou colocar para vocês, vou fazer um resumo dos livros que você pode usar, por exemplo, para desenvolver a redação do Enem, então tudo que eu puder fazer para ajudar você eu vou, mas sozinha eu não consigo, você precisa se instrumentalizar desse material, se apropriar dele para criar o seu texto. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, ponto. Muitas vezes o aluno compra o curso, mas ele nem lê o material de apoio, aí fica difícil melhorar, né? Não envia as redações para correção, fica difícil saber em que lugar no mundo você está, né? Então, o nosso processo depende aí muito de você. E eu estou aqui para ajudar você a tirar uma nota maravilhosa, tá? Então, já tive vários alunos com notas maravilhosas. 1000 tá difícil, tá escasso, mas, enfim, já tive aluno com nota 1000. Eu mesma já tirei nota 1000. Então, vamos dizer assim, é possível. E se você obtiver uma nota acima de 900, eu tenho certeza que, em conjunto com as demais matérias que você vem estudando, obviamente, você terá êxito na sua empreitada de poder escolher o curso dos seus sonhos em uma boa universidade, tá? É o que eu desejo para você e é o que a gente vai fazer aqui em conjunto. Então, acabamos por hoje. Doeu muito, gente? Não, nem doeu, né? Já sabe todos os temas do Enem, já pode fazer um modelinho aí. E então, seu primeiro desafio é treinar com temas anteriores do Enem, beleza? Acabamos.